você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não. Que gente fraca faz mal. Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco, estuda pra caramba, se dedica sábado, domingo, feriado. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Viva o que eles sonharam e mostre o dedo médio do topo do Everest. Protege, eu sou a peste, conte com meu império. Pessoal, vamos falar hoje sobre oração subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas, elas se classificam-se em substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta, substantiva objetiva indireta, substantiva positiva, substantiva completiva nominal. Hoje vamos falar das orações subordinadas substantiva subjetiva. Vamos falar da oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada substantiva objetiva indireta. São introduzidas quando desenvolvidas pelas conjunções que e se. Para você descobrir se é uma oração subordinada substantiva, é você substituir a oração subordinada substantiva pela expressão isso. Vou trazer aqui 3 exemplos de orações subordinadas substantiva subjetiva, de substantiva objetiva direta e substantiva objetiva indireta. Aqui, ó. Nesse exemplo aqui. É necessário que o governo adote medidas emergenciais. Você tem que achar primeiro a conjunção integrante, que é esse que aqui. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Aí você vai substituir. É necessário isso que o governo adote medidas emergenciais. E essa oração é a oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Essa expressão aqui, que o governo adote medidas emergenciais, funciona como sujeito. Então, essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. A de baixo. Eu solicitei que todos saíssem. Quem solicitou? Eu. O eu aqui funciona como sujeito. Sujeito da oração. E aqui solicitei é o verbo transitivo direto. Aqui é o que é a conjunção integrante. Você vai trocar a frase toda aqui por isso, ou por disso, dependendo da frase, da oração. Eu solicitei isso. Solicitei isso. Que todos saíssem. Que todos saíssem. Essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Esse verbo aqui solicitar é um verbo transitivo indireto. E essa expressão aqui funciona como objeto direto. OD, objeto direto. Então essa frase aí, esse exemplo, essa oração, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E a de baixo, meu pai precisa de que o mecânico libere o carro hoje. Quem é que precisa? Que o verbo precisar. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. VTI, verbo transitivo direto. Quem precisa de que o mecânico libere o carro hoje? Meu pai. Meu pai é o sujeito. É o sujeito da oração. Meu pai precisa de que o mecânico libere o carro hoje. Meu pai precisa disso. Para substituir aqui de que, você vai substituir pela expressão disso. Né? Meu pai precisa
de que o mecânico libera o carro hoje. Meu pai precisa disso. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Ó, a preposição de aqui, né? Quem não sabe o que é preposição, são palavras, né, que ligam outras. Né? É como se fosse como se o substantivo, como se a preposição liga termos, né? Então, todo verbo transitivo indireto, ele rege uma preposição. Então, por isso que essa oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Entendeu? Vamos fazer questões. Pessoal, vamos resolver essa questão aqui sobre a oração subordinada. Vamos lá aqui a questão. Era verdade que havia alguns cangaceiros. A oração em destaque é subordinada. A questão quer saber se é oração subordinada adjetiva restritiva. Se é adjetiva restritiva. Se é adjetiva explicativa. Se é substantiva explicativa. Se é substantiva objetiva direta. Se é substantiva subjetiva. Para saber se é uma adjetiva, você tem que trocar essa conjunção integrante aqui, que, por um pronome relativo. Vamos ver se combina. Era verdade, o qual havia alguns cangaceiros, não combina, né? Então não é adjetiva, nem muito menos restritiva. Então não é também adjetiva explicativa. Só pode ser substantiva. Agora vamos descobrir, né? Para você descobrir se é uma oração subordinada substantiva, você vai trocar a expressão, essa expressão aqui, né? Essa oração aí pela expressão isso. Era verdade isso? Você vê que combina. Era verdade isso? Que havia alguns cangaceiros? Então é uma oração subordinada substantiva. Logo de cara, dá para perceber que essa expressão toda aqui funciona como sujeito. Vamos perguntar ao verbo. O que era a verdade? Era verdade isso, que havia alguns cangaceiros. Então é uma oração subordinada substantiva subjetiva que funciona como sujeito da oração. Essa expressão toda aqui. Então, substantiva explicativa não é, substantiva objetiva direta não é. Só resta ser a alternativa é. Então vamos marcar aqui para ter certeza. Tá vendo aí, pessoal? É uma questão um pouco complicada. Você vê que só acertaram 57% das pessoas que responderam essa questão. Eu queria que você desse uma olhada na carta. A questão aqui está pedindo para descobrirmos que essa oração que está aqui em negrito, que a gente qualifique ela. Se é uma oração principal, se é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, se é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, se é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Assim como eu falei, como eu expliquei no vídeo, na aula, para você descobrir se a oração é uma oração substantiva, temos que destacar para essa conjunção integrante aqui. Essa conjunção aqui. Achamos ela, então agora vamos trocar toda a frase pela
expressão isso. Se combinar, se fazer sentido, é uma oração substantiva. Eu descobri o primeiro passo. Pronto. Eu queria isso, né? Que você desse uma olhada na carta. Pronto, já sabemos que é uma oração subordinada substantiva. Agora vamos saber se é substantiva subjetiva, se é substantiva objetiva direta e substantiva objetiva indireta. A principal não é, porque a oração principal é essa aqui, ó. Então, eu queria. Eu aqui é o sujeito. Esse eu aqui é o sujeito da oração. E esse verbo aqui, queria, ele é um verbo transitivo direto. Porque quem quer, eu quero, quero o quê? Alguma coisa, então ele transita, é um verbo transitivo direto. Não é transitivo indireto, porque não tem preposição. Então, se é um verbo transitivo direto, essa frase aqui, essa oração aqui, é uma oração, é um complemento direto, né? Se aqui esse verbo é um verbo transitivo direto, o complemento é objeto direto. Então essa questão, esse enunciado aí, ele é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então não é a letra A, porque a letra A é uma oração principal. A oração principal é essa aqui. E a oração subordinada é essa de cá. Oração subordinada subjetiva não é, porque essa parte de cá, que é a subordinada, não funciona como sujeito. E não é substantivo objetivo indireta porque não tem preposição. Então só resta a alternativa B. Vou marcar a alternativa B para ver se é a alternativa correta. Tá vendo aí, pessoal? É uma questão extremamente fácil para quem estuda.